Olá, meus queridos do 7º ano A! Começando mais uma semana de aula. A reflexão de hoje traz o seguinte: consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Provérbios 16:3. Colocando Deus em primeiro lugar. É bem melhor, não se esqueça disso. Os objetivos das aulas desta semana, já na apostila do 4º bimestre, vai ser vocês trabalharem ângulos. Vocês verão que a ideia de ângulos está relacionada à ideia de giros. Vocês vão identificar as situações de ângulo no cotidiano. Vocês vão compreender as ideias de ângulo e identificar os seus elementos. E também classificar os ângulos em ângulo reto, agudo, raso ou obtuso. Sem perda de tempo, convido vocês a assistirem ao vídeo explicativo. Vamos lá! Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje vamos ver o que é ângulo e como podemos classificá-los. Nós temos o seguinte: uma semirreta que tem origem aqui no ponto O e passa pelo ponto A. Uma outra semirreta que tem origem no ponto O e passa pelo ponto M. Estas duas semirretas possuem a mesma origem. E a região que fica entre estas duas semirretas é o que nós chamamos de ângulo. Eu tenho essa marca que vai indicar a medida do ângulo, porém o ângulo é toda essa região. E a medida mais usada para indicar o ângulo é o grau, que nós vamos ver na segunda aula através do uso do transferidor. Então, na escola, nós utilizamos o transferidor para verificar a medida de um ângulo ou para construir um ângulo também. E como que nós podemos escrever esse ângulo? Perceba o seguinte, que eu tenho o ponto A, eu tenho o ponto O e eu tenho o M. O O está onde? Entre o A e o M. Então, eu vou escrever que esse ângulo é o ângulo AOM. AOM. E para indicar aí o ângulo, nós vamos colocar um acento aqui, olha, circunflexo em cima do ponto que fica na origem. E essa origem vai ser o vértice desse ângulo. Então, vamos identificar aqui, ó, AOM é o ângulo, esse ângulo aqui no caso. O O, que é esse ponto aqui, que é a origem, nós temos o vértice. E nós temos também os lados, o lado OA e o lado OM, que são as duas semirretas. OA, que eu vou indicar com esta setinha, pelo fato de ser uma semirreta, e OM, que eu também vou colocar aqui a setinha porque é uma semirreta. E esses serão os lados desse ângulo. E os ângulos, eles podem ser classificados conforme as suas medidas. Então, nós temos aqui ângulo agudo, ângulo reto, ângulo obtuso e ângulo raso. O que é um ângulo agudo? Um ângulo agudo são ângulos que possuem suas medidas menores do que 90 graus. Mas o que é um ângulo de 90 graus? Nós temos aqui o ângulo reto. Toda vez que nós observarmos um ângulo e ele tiver esse quadradinho aqui, com o pontinho no meio, significa que ele é um ângulo reto e que ele tem medida de 90 graus. E os ângulos que possuem medidas menores do que 90 graus são os ângulos que nós vamos chamar de agudos. Então, o ângulo agudo possui medida menor do que 90 graus. O ângulo reto possui exatamente 90 graus. O ângulo obtuso é um ângulo que tem a medida maior do que 90 graus. Então, todos os ângulos que têm uma medida maior do que 90 graus, nós vamos chamar de obtuso. E o ângulo raso, quem é o ângulo raso? O ângulo raso, assim como o ângulo reto, tem a sua medida exata. O ângulo raso é meia volta, ó, meio giro. Então, ele mede 180 graus. Então, tanto o ângulo raso quanto o ângulo reto possuem as suas medidas.
Já o agudo, ele pode variar. São todos os ângulos menores do que 90 graus. E o obtuso, maiores do que 90 graus. A nossa aula de hoje será sobre retas, concorrentes, paralelas e perpendiculares. Vamos começar com as retas concorrentes. As retas concorrentes possuem um ponto em comum. Exemplo, nós temos aqui duas retas que se encontram em um determinado ponto. O ponto A. Nesse outro exemplo, as duas retas também vão se cruzar num determinado ponto, o ponto P. Vamos ver agora as retas paralelas. As retas paralelas nunca irão se cruzar, não possuem ponto em comum. Vamos ver os exemplos. Por mais que eu continue a desenhar essas retas, elas nunca vão se encontrar, diferente das concorrentes. As retas perpendiculares possuem um ponto em comum, assim como as concorrentes. Porém, as perpendiculares formam ângulos de 90 graus. Mas como assim? Vamos pensar um pouco. Retas perpendiculares se cruzam, assim como as concorrentes. Possuem o ponto em comum, como vocês vão observar aí. A grande diferença é que elas formam ângulos de 90 graus. Vocês estão prontos para os exemplos? Vamos lá. Esse X possui duas retas e se encontram em um determinado ponto. São retas concorrentes. Aqui nós temos uma faixa de pedestres, que possuem retas paralelas. Elas não possuem ponto em comum e nunca irão se cruzar. Essa cruz é um bom exemplo para retas perpendiculares. Elas possuem um ponto em comum, mas elas possuem os ângulos de 90 graus. É isso aí, pessoal. Essa foi a nossa aula de hoje. Fica aí a lista de exercícios para vocês fazerem. Estou muito feliz com a participação de vocês. Até a nossa próxima aula, então. Beijos, tchau, tchau!